Vamos meditar na palavra de Deus e o texto que nós vamos meditar e ouvir Deus falar conosco está em 1 Samuel, capítulo 30, verso 4 e verso 6. 1 Samuel, capítulo 30, versos de número 4 e 6. Diz assim a palavra de Deus: Então Davi e os seus soldados choraram em alta voz, até não terem mais forças. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa dos seus filhos e suas filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Esse versículo, vamos fazer uma oração pedindo a Deus que flua em nós o seu Espírito e alcance os nossos corações. Senhor nosso Deus, agora rogamos, ó Deus, que através da Tua palavra o Senhor venha ministrar aos nossos corações através do Espírito Santo, ó Pai. Já te ouvimos através das orações, através do louvor, e agora queremos ouvir a Tua voz através das Escrituras. Então, ó Deus, fala conosco, alcança os nossos corações, alma, nossa mente, nossas emoções, que o Teu Espírito Santo faça a obra que está no Teu coração, e todo louvor te daremos. Em nome de Jesus oramos. Amém. Esse texto que nós lemos só 2 versículos, mas o capítulo todo, o capítulo 30 de 1 Samuel, nós vemos que Davi ficou profundamente angustiado, pois quando ele chegou lá na sua cidade, os homens, os amalequitas, os inimigos, tinham levado as famílias, as esposas, as crianças, e diz o texto do versículo 4 que nós lemos que Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo, e a angústia e a preocupação e a amargura entrou no coração de Davi e ele ficou profundamente preocupado com a situação, porque era um momento de crise. E Davi e os soldados, diz o texto, que eles choraram tanto e em alta voz o choro era tão alto que eles chegaram a perder suas forças, diz os 2 versículos que nós lemos. E eu quero perguntar a você se você já esteve desanimado. O desânimo, ele pode ele pode fazer sentido, primeiro por causa da nossa expectativa. Quando nós esperamos algo e aquilo não acontece, algumas vezes vem o desânimo. Ou o desânimo também pode vir com aquele banho de água fria que alguns acabam nos derramando na nossa rotina, na nossa vida. E essas pessoas que jogam o famoso ditado banho de água fria, essas pessoas não vão faltar em nossas vidas. E a vida, nós sabemos que a vida, ela não é indolor. A vida é uma vida difícil, a vida que nós vivemos aqui na Terra. E o ânimo que muitas vezes nós perdemos no decurso da nossa história, da nossa vida, o ânimo que nós perdemos, ele não vem de dentro de nós. O ânimo que nós perdemos, ele não vem de fora. E pelo contrário, nós que conhecemos Deus sabemos que o ânimo, ele vem do alto. Porque se nós olharmos para os lados, nós vamos ver as diversas situações difíceis que acabam nos cercando terrivelmente e
ao olhar ao redor, não vamos encontrar ânimo de forma alguma. E muito menos se nós olharmos para dentro de nós, nós não vamos encontrar ânimo. Porque quando olhamos para dentro de nós, nós vemos o quanto nós somos pecadores, o quanto que nós dependemos e precisamos de Deus. E diz o texto e a história, que diante do ataque dos amalequitas ao povo de Israel, quando Davi estava ali junto com eles, Davi ficou desanimado. Os amalequitas, eles eram inimigos de Israel, eles invadiram a cidade, eles queimaram a cidade, eles destruíram e ainda levou todo o povo aprisionado. E é por isso que nós lemos lá que quando Davi tomou conta dessa situação, os soldados juntamente com Davi, e quando eles olharam a cidade, a desolação da cidade, eles choraram em alta voz, até perderem todas as suas forças. Davi ficou profundamente angustiado. Diz as Escrituras que a angústia era muito grande também porque os amalequitas tentavam tirar a vida dos soldados e de Davi. Era um sentimento profundo de preocupação, de desolação, de amargura, porque as famílias e as crianças tinham sido levadas aprisionadas. E 2 versículos mais à frente, versículo 7 e versículo 8, como nós percebemos a atitude de Davi. Davi, quando depois você lê o verso 7 e o verso 8 do capítulo 30, em meio a todo este cenário de desolação, de desânimo, de choro, de preocupação, Davi vai buscar a direção de Deus. Davi vai buscar saber de Deus se ele e os soldados deveriam perseguir estes inimigos e não só perseguir, se ele ia ter êxito, se ele ia ter sucesso nesta guerra e nessa batalha. Davi podia ter sido tomado por uma grande ira ou uma grande impulsividade e agir no calor da situação, porque a situação era terrível, mas não. Davi foi lá buscar a direção de Deus para saber se realmente era o momento de enfrentar os seus inimigos. E assim Davi, em seguida, quando teve a confirmação e a certeza da parte de Deus, Davi foi para o ataque e os seus inimigos foram derrotados e todos os inimigos foram destruídos, porque Deus, quando disse no verso 7, verso 8, e diz, vai Davi, persegue o seu inimigo e eu vou dar um a um nas suas mãos. E eu quero falar que o desânimo pode vir, está sujeito a qualquer um de nós. Mas o que a gente precisa lembrar sempre é que é do alto que vai vir o ânimo. O desânimo vem facilmente. Quanto menos nós esperamos, nós já estamos desanimados, sem força, sem vontade, queremos ficar quieto, fugimos das pessoas, não queremos encontrar com ninguém, principalmente quando se fala que é crente, a gente não quer encontrar, mas quando a gente busca o Senhor, Ele nos anima. O desânimo faz parte da vida, até porque a vida é uma vida difícil, e até porque nós somos frágeis, nós somos fracos, nós somos pequenos. Nós sabemos que tem setas que voam contra nós de dia e de noite. Nós sabemos que as nossas lutas são intermináveis aqui nessa terra, mas nós sabemos também que o socorro bem presente vem do alto, e isso eu declaro com a minha boca, que todas as vezes que eu precisei do socorro, Deus estendeu socorro sobre a minha vida. E eu sei que não é diferente na sua. Deus tem estendido socorro na sua vida quando entra o desânimo. Nós devemos clamar para que esta angústia saia e para que fique somente o ânimo retomado pelo Senhor que tem para nos dar. E os novos horizontes, quando o desânimo vai embora, eles vão aparecer.
novos horizontes. A gente passa a enxergar coisas que quando nós estávamos desanimados, a gente não enxerga. E a gente começa a vislumbrar o caminho que Deus tem para nós. Então eu quero te dizer, Deus quer revigorar a alma do desanimado. Deus quer revigorar aquele que não tem mais esperança de tanta desolação que tem visto no seu caminho. E eu quero te dizer, não se dobre ao desânimo, mas se dobre diante de Deus, dizendo, Senhor, eu preciso de ânimo, eu preciso de reagir, eu não posso mais ficar sem ação ou reação. Provérbios, capítulo 24, verso 10, diz assim, se você se mostrar fraco no dia da dificuldade, a sua força será pequena. Então é por isso que o ânimo deve ser retomado, é por isso que a força deve ser buscada das mãos do Senhor. Diz o texto que nós lemos lá do verso 4, que Davi se fortaleceu no Senhor, embora desanimado, angustiado, embora perplexo de toda a situação que a cidade tinha se queimado, ele se fortaleceu no Senhor, no Deus da sua vida. E assim é que Deus quer fazer conosco, para perseguir os inimigos e para enfrentar as duras provas que nós continuamos a enfrentar. Nós precisamos de ânimo revigorado, nós precisamos deste ânimo que o Senhor tem para dar hoje sobre as nossas vidas, aquilo que as pessoas falam que é impossível, que é difícil, que não tem saída. Deus nos dá ânimo e a gente passa a enxergar uma saída. Então, eu torno a dizer, não se incline ao desânimo, mas reaja, que você possa reagir buscando forças no Senhor. E eu tenho certeza que Ele fortalecerá o seu coração em nome de Jesus. Que Deus possa recobrar, Deus possa renovar este ânimo hoje na vida daquele que estiver desanimado. E eu tenho certeza que em Deus, eu e você faremos proezas. Alguém animado, fortalecido por Deus, faz proezas. Alguém desanimado fica como um animal acuado, ele retrocede. Então vamos recobrar hoje o nosso ânimo e a nossa força no Senhor e buscar estratégias para derrotar os inimigos da nossa alma e os inimigos que querem nos paralisar quanto aos nossos projetos e sonhos e realizações da parte de Deus em nossas vidas. Eu deixo essa palavra no seu coração, para que você retome seu ânimo e para que Deus fortaleça o seu coração, como fez com Davi. Deus abençoe sua vida. Senhor nosso Deus, oramos neste momento, entregando esta palavra, ó Deus, nas tuas mãos. Ó Deus, aquilo que o Senhor colocou em nossos corações, agora frutifica em nossa alma, ó Deus. Se alguém que nos ouviu, ou alguém que vai nos ouvir, ó Deus, esteja desanimado, que em nome de Jesus, ó Pai, que o desânimo, ó Deus, seja substituído por força sobrenatural do Teu Espírito Santo, ó Pai. Que haja reação sobrenatural das nossas emoções e pensamentos e que possamos olhar para o alto e receber esta força extraordinária que o Senhor tem para nos dar. Quando nós encontramos estas portas fechadas, ó Deus, que os nossos olhos da fé sejam abertos, ó Deus, e que possamos ser realmente animados na nossa jornada. Assim nós oramos, pedindo a bênção do Senhor sobre o seu povo, sobre as nossas vidas, e a Ti daremos os testemunhos do ânimo que foi recobrado, ó Deus, do ânimo que foi retomado, porque é o Teu poder que opera, ó Deus, este ânimo
nas nossas vidas. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.